Olá, sejam todos bem-vindos a este canal, ao Mystic World. Este canal busca sempre trazer informações sobre o mundo e cultura pagã nos caminhos da bruxaria. No vídeo de hoje, série Deuses Greco-Romano. Hoje a gente vai falar a respeito de Anteros, o deus do amor correspondido. Anteros. Anteros significa anti-Eros. Ele é irmão do Eros e é a antítese de Eros, seu adversário no mundo divino. Anteros é a antipatia, a aversão. Ele tem todos os atributos opostos de Eros. Eros une, Anteros separa, desune e desagrega. Tão forte e poderoso quanto Eros, Anteros impede que confundem os seres da natureza, disseminando que algumas vezes semeia em torno de si a discórdia, o ódio. Então ele prejudica a afinidade dos elementos e pelo menos a hostilidade que entre eles, ele faz essa criação dessa hostilidade, ele cria briga, né, discórdia. Então, assim, a natureza, ele evita que novas coisas possam surgir, para que entrem em caos. Tão difícil quanto descobrir a origem do mundo e dos homens é definir as nuances do amor. Há muitos séculos, os filósofos tentaram explicar a criação do mundo. Então, assim, para alguns, forças atuavam com os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Para os poetas, essa força era chamada de Eros, o amor, antes de ser representado como deus do Olimpo. Eros teve presente nos mitos que contavam as primeiras criações do mundo e dos deuses, que permitiu a aproximação dos seres. O filósofo Platão chamou Eros de Daemon. Era uma espécie de ser espiritual que habitava entre os deuses e os homens. Na obra O Banquete, Platão conta sobre a união de Poros, o deus dos recursos, e Pênia, a carência. Desse encontro, então, teria nascido primeiramente o Eros, carente como a mãe, sempre em busca de algo que o satisfaça, mas com recursos para alcançar tudo o que ele deseja, assim como o pai. Na versão em que Eros é filho de Afrodite e Ares, queixando-se que seu filho continuava sempre criança, a deusa da prudência explicou que Eros era muito solitário e que ele haveria de crescer se ele tivesse um irmão. Então, pouco tempo depois, nasceu Anteros. Eros é o deus do amor e Anteros é o deus da ordem. O Eros cresceu e se tornou robusto e forte, mas Anteros foi enviado então para ser criado por um pescador. E aí, quando Anteros partiu, o Eros voltou a ser criança de novo e nunca mais cresceu. O mito de Eros e Anteros mostra as fraquezas do amor. O amor quando não sente, o amor quando se sente, perdão, carente. Ele busca conquistar o outro para preencher o seu vazio. Amar o outro também é se preencher de amor, é aumentar o amor para crescer. O amor ele precisa ser partilhado e correspondido. Eros não crescia, até que nasceu Anteros. Então, Eros precisava de um companheiro para aprender a compartilhar e conviver. Com seu próprio nome, Antero significa anti-Eros. Era o oposto, então, de Eros. Seus poderes eram para ordenar e colocar uma ordem no amor. Retratado assim como menino alado, ou seja, menino alado é quando se tem asas. Muitas vezes elas podem se parecer em algumas imagens como as asas de borboleta ou asas como se fossem de um anjo. O Eros, ele se divertia ferindo os mortais e os deuses com as suas flechas. Era uma criança, literalmente um espírito infantil. Então, como ele aparece na maioria das imagens, aparecem também em uma ode. Ode, gente, entre os gregos mais antigos, significa poema lírico, tá? Destinado ao canto. Então, no ode do poeta grego, Anacreonte, uma linda criança, sobre aparente inocência, que tem o poder de atingir sem piedade as suas vítimas. Mas não que a intenção dele é de ferir. Para ele só está se divertindo. Eros é infantil, ele não tem noção do que ele está fazendo. Mas Eros, ele não é mau,
nem pretende magoar ninguém. Ele só é inconsequente. Inconsequente como uma criança. Ele sabe que pode tocar o coração, mas não sabe que amar pode doer. Eros é o amor imaturo, que nunca vai usar a razão. É o amor de menino. Por isso que muitas vezes ele também é chamado de Cupido, que nunca chega à idade do crescimento, porque amar e racionalizar não são dois verbos que se juntam, e a alma do menino tem muita vontade de afeto e pouco entendimento. Eros e Eros. Muitos não sabem da existência desse deus na mitologia greco-romana. E esse deus que eu estou falando não é o Eros, é o Anteros. Então, muitas pessoas não sabem, não conhecem a história dele. E por que greco-romana? Porque tanto existe essa história na mitologia grega, quanto na mitologia romana. Na mitologia romana, assim como eu falei, Poros e Pênia são os pais desses dois deuses. E na mitologia grega, serão outros deuses. Então elas se misturam, as histórias elas se misturam, porém elas têm o mesmo significado. Então, esses dois são deuses que existem nas duas culturas. Por isso que a gente chama de deus greco-romano. Nem só grego, nem só romano. É a junção dos dois panteões. Aquelas histórias onde existe um irmão famoso e o outro que vive esquecido à sombra dele, é mais ou menos isso. Então, a maioria conhece Eros, o Cupido, mas nunca nem ouviu falar de Anteros. Ambos são retratados como seres alados, como eu falei. Enquanto um é considerado o deus do amor, o outro é o deus do amor recíproco. Então, o Anteros também, além da ordem, é considerado o deus do amor recíproco. Na mitologia grega, os pais de Eros e Anteros é Afrodite e Ares. E no romano, como eu disse, Poros e Pênia. Ele também é o deus da desilusão, deus das ordens, da manipulação, do amor correspondido e não correspondido, da antipatia, da aversão, que desune, que separa e desagrega. Anteros é o deus greco-romano do amor correspondido, mas daquele amor consciente, o amor maduro, e vingador do amor não correspondido. O seu nome literalmente significa o amor voltou, mas também pode ser traduzido como contrário do amor, ou no que não há amor. Entre os anos de 600 e 700 a.C., Anteros e uma sacerdotisa de Apolo tiveram um romance. Assim como eu já falei e vou falar futuramente, os deuses, eles não são seres inatingíveis, né? Eles caminham aqui com a gente na Terra. Muitos deles tiveram romances, filhos, semideuses, inclusive alguns com a possibilidade até de se tornarem mortais. Conforme eu for falando a respeito aqui dos panteões, vocês vão se familiarizando melhor com esses deuses. Então, nesse caso, Anteros veio aqui para a Terra e aí ele teve, então, com uma sacerdotisa de Apolo, ele teve um romance, né? Só que ela era casada, e ela era casada com um dos filhos de Apolo. Então, o Apolo ele ficou inconformado. Como assim? Ele pediu ajuda do pai dele. Ele aproveitou que o pai tinha ali, né, um QQQ com Afrodite, com Hera, né? O pai era meio que romanceado ali com as duas, aí o Apolo pediu ajuda da deusa do matrimônio, que é Hera. Pediu que ela intercedesse, tirando a imortalidade do Anteros. Assim, o filho do Apolo fez uma emboscada com uma das suas flechas certeiras do seu pai e deu fim à vida do rival. Então, assim, os deuses, eles têm praticamente os mesmos defeitos que a gente tem, as mesmas qualidades. Não é porque eles são deuses, é que eles são perfeitos, eles são imperfeitos também. Então, às vezes, o mesmo Deus que, como Anteros, por exemplo, né? Que ele é o Deus do amor correspondido, do amor maduro, mas também do não correspondido e vingativo e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana tem mais Deuses dos Panteões. Sou a Juliana Silva, do Mystic World. Se você gostou, deixa aí o seu curtir. Pode compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso também a essas informações. Beijo, até o próximo vídeo.